Astrologia, psicologia e os 4 elementos. Os 4 elementos, as energias básicas da astrologia. Num esforço para modernizar a astrologia segundo as linhas da ciência material, muitos autores dos assuntos astrológicos não têm dado atenção ou têm ignorado quase que totalmente o antigo conceito dos 4 elementos. Alguns autores afirmam coisas tais como: agora que a ciência nos deu a tabela periódica da química, sabemos que há muito mais do que 4 elementos. Outros estudiosos do assunto, que ainda usam razoavelmente os elementos, não explicam suficientemente o que são esses elementos ou como funcionam, e também não parecem perceber que os elementos são de facto a base do zodíaco e, consequentemente, de toda a astrologia. Uma das melhores exposições sobre os 4 elementos que já pude encontrar está na introdução do livro An Encyclopedia of Psychological Astrology, de Carter, ou do qual mais tarde tornarei a tratar com maiores detalhes. Depois de descrever aquilo que ele chama de princípios básicos da astrologia, Carter declara que os elementos podem ser descritos a partir de diferentes pontos de vista e com abundância de pormenores, mas, como é óbvio, está longe de ser fácil descrever, exemplificar e explicar aquilo que é nada mais, nada menos do que as leis básicas do sistema solar, senão do universo. Além disso, Carter escreve que a astrologia é um certo meio que faculta a obtenção de alguma compreensão a respeito de como operam estes princípios vitais, embora compreendê-los plenamente exigiria uma percepção intelectual tal como a que podemos atribuir unicamente ao arquiteto desse sistema. Estou de pleno acordo com Carter quando diz que os 4 elementos não são simplesmente símbolos ou conceitos abstratos, mas sim que se referem às forças vitais que compõem toda a criação, que pode ser percebida pelos sentidos físicos. É por isso que na antiguidade o zodíaco foi chamado de a alma da natureza. Os elementos, portanto, não somente são a base da astrologia de todas as ciências ocultas, mas abrangem tudo o que normalmente percebemos e experimentamos. É verdade que os elementos, se considerados como fatores puramente materiais, simbolizam os 4 estados da matéria descritos na física moderna. A terra é sólida, a água é líquida, o ar é gasoso e o fogo é plasma, ou energia ionizada e radiante. Também se pode dizer que representam as 4 necessidades fundamentais de qualquer organismo avançado: ar, água, terra ou comida e fogo, calor. Mas só isto não basta para começar a revelar o verdadeiro significado dos elementos. Conforme Hall escreve no seu livrinho Unseen Forces, os 4 elementos são a base dos 4 elementos materiais físicos: terra, fogo, ar e água, assim como também são a vida que há por trás deles. Prossegue declarando que todas as coisas superiores a essas 4 essências só podem ser conhecidas pela visão espiritual. Em outras palavras, os 4 elementos com os quais a astrologia lida transcendem a mera química material, conforme declara o Dr. William Davidson, médico, no seu Medical Astrology Lecture. Por trás da química está a força.
No nosso esforço para compreender o significado real dos elementos, devemos ter cuidado para não confundir os resultados exteriores dessas forças vitais com os fatores fundamentais energizantes. Embora, ao primeiro olhar, possa parecer uma generalização bastante atrevida, afirmar que os 4 elementos têm uma esfera de ação tão completa e abrangente durante o correr deste livro, ficará bem claro que as evidências provenientes de diversas culturas e campos de conhecimento apontam para esse facto. No campo da astrologia sozinha, porque é que os fatores astrológicos têm sido usados com tanto sucesso para se ter uma compreensão da natureza dos ciclos, dos eventos, das experiências pessoais e das transformações mundanas, em todos os níveis: físico, social, económico, psicológico, emocional, político e assim por diante. Obviamente, a astrologia não seria tão útil numa variedade tão ampla de atividades da vida se ela não fornecesse de facto uma linguagem das forças dinâmicas essenciais da vida. Para compreendermos aquilo com que estamos realmente a trabalhar na prática da astrologia, devemos abordar a própria astrologia num nível onde ela opera, e esse é o nível dos padrões de energia, do fluxo de energia e da transmutação de energia. Para entender a essência da ciência astrológica, temos que compreender plenamente os elementos e para isso temos que olhar não somente para a importância física e psicológica dos elementos, mas também devemos encará-los do ponto de vista vantajoso de um estado de percepção espiritual mais elevado. O reconhecimento mundial dos 4 elementos. Muitas culturas no mundo inteiro incluem os 4 elementos nas suas tradições filosóficas, religiosas e mitológicas. A maioria dessas tradições postula uma energia primária que então se manifesta como correntes de energia reduzidas, conhecidas como elementos, um processo que se assemelha ao funcionamento de um transformador elétrico. Essa energia primária recebeu muitos nomes: prana, força vital, ki e outros. Em todas as culturas, as características essenciais desta energia têm sido idênticas, muito embora os nomes dados para a força primária e para os próprios elementos tenham variado. No Tibete, enormes estruturas chamadas stupas foram construídas como gigantescos símbolos da estrutura da criação. A base da stupa era um grande cubo representando a Terra, sobre o qual repousava uma esfera, água, e ao alto da esfera havia uma estrutura semelhante a uma espiral, o fogo. Então, bem no topo havia uma meia-lua, o ar, sobre a qual pousava uma pequena esfera, éter, a palavra tibetana para a força primária, da qual emanam todas as outras. A stupa representava o alicerce básico da cosmologia tibetana. Portanto, os elementos eram considerados como as energias fundamentais do cosmos. Uma concepção semelhante dos elementos é encontrada nas escrituras sagradas da Índia, tais como o Bhagavad Gita, e também na base filosófica da medicina indiana ayurvédica. A filosofia chinesa e a acupuntura estão baseadas no conceito dos elementos. Tal como nas expressões tibetana e indiana da natureza deles, os chineses também falam dos 5 elementos. Os 5 elementos, madeira, fogo, terra, metal e água, incluem todos os fenómenos da natureza.
é um simbolismo que se aplica igualmente ao homem. Su, Wen. Estes 5 elementos estão correlacionados com os 4 elementos comumente usados no mundo ocidental, com a adição do éter. A tradição ocidental geralmente não menciona o 5º elemento, uma vez que ele é realmente distinto dos outros e é a fonte dos outros 4. A antiga filosofia grega também estava baseada na doutrina dos elementos, que eram equacionados com as 4 faculdades do homem: moral, o fogo; a estética e alma, a água; intelectual, o ar; e física, a terra. A Europa da Idade Média e da Renascença importou a ideia dos 4 elementos, tirando-a dos escritos de Galeno e correlacionando-os com os 4 humores, que por seu turno deram origem aos 4 temperamentos humanos específicos. Estes são encontrados em todos os antigos livros de medicina da Europa, assim como nas obras de Shakespeare e de outros artistas literários. No Japão, encontramos muitos exemplos da importância dada aos elementos. Por exemplo, num pequeno tratado zen budista sobre Bodhidharma, escrito em 1004 a.C., os elementos tradicionais são representados como as 4 qualidades que compõem a criação: luz, o fogo; o ar, a fluidez e solidez. Os elementos também estão intrinsecamente entrelaçados no tecido da mitologia. Na antiga Suméria, onde a religião abrangia cada aspecto e cada atividade da vida, as divindades mais importantes correspondiam aos elementos: Anu, o céu; o ar, Enlil; a tempestade, fogo; Niursagha, a terra; o Enki, as águas. Os exemplos precedentes revelam que os elementos em si, como o zodíaco, foram considerados não somente uma realidade vital, com a qual os antigos tinham que lidar, mas a base da própria realidade. Descrições modernas. Para a maioria de nós, destituída de uma visão espiritual mais elevada, o máximo que podemos alcançar numa avaliação e numa apreensão imediata dos elementos é a experimentação das suas atividades nas artes curativas. Mais tarde, esta abordagem dos elementos será discutida com detalhes, mas aqui talvez seja útil mencionar como alguns escritores modernos encaram os elementos. O Dr. Randolph Stone, criador de um sistema de cura chamado terapia da polaridade, baseado na teoria do equilíbrio dos elementos, chama os elementos de construtores invisíveis das estruturas de vida. Ele diz que os elementos são as engrenagens da vida, que se devem fundir harmonicamente para que possa haver saúde física e mental. Declara nos seus escritos que os elementos são como placas numa bateria, através do qual a energia vital ou prana flui para energizá-las. O Dr. Stone chama os elementos de campos de energia sútil, cuja operação traz estados de bem-estar ou doença do corpo ou da mente. O Dr. Stone tem 85 anos de idade no momento em que este livro está a ser escrito. Já não clínica e tem diplomas de osteopatia, quiroprática e naturopatia. Contudo, declara na sua compreensão a respeito do funcionamento dos elementos não lhe veio de qualquer treinamento ortodoxo das artes curativas, mas antes da percepção pessoal no decorrer de mais de 70 anos de experiência, com casos diversos e desafiantes, e mais do que tudo, através da instrução pessoal recebida de vários médicos e mestres espirituais indianos.
É extraordinário que percepções em estreito paralelo com essas do Dr. Stone também tenham sido expressadas por um homem que não teve nenhum contacto com quaisquer dessas fontes. Mr. A, nome pelo qual ele é chamado na sua biografia intitulada Born to Heal, escrita por Ruth Montgomery, não teve nenhuma outra educação além do curso primário e recebeu instruções sobre os elementos através dos seus sentidos psíquicos. A sua compreensão das atividades das forças vitais mais subtis capacitou Mr. A ser um veículo para milhares de curas notáveis de doenças aparentemente incuráveis. A descrição de Mr. A se parece consideravelmente com a referência aos elementos feita pelo Dr. Stone, como sendo semelhante a placas numa bateria. O mundo em que vivemos é formado por gases e energia. Todas as substâncias, plantas, animais e vida humana resultam da combinação ilimitada de frequências de energia agindo sobre esses gases. Toda a planta, animal e ser humano têm a sua própria frequência de energia para estabelecer e manter a vida, o crescimento e o desenvolvimento. No nascimento, o primeiro sopro de vida é o nosso apoio direto, a nossa linha vital com a força universal. Assim que esta energia é estabelecida e flui sem obstrução, estamos em sintonia com o suprimento universal de energia. O mapa astrológico do nascimento é naturalmente desenhado para o momento da primeira respiração, o instante em que estabelecemos a nossa sintonia que durará a vida inteira, com as fontes de energia cósmica. O mapa natal, portanto, revela o padrão de energia ou a afinação cósmica do indivíduo com os 4 elementos. Em outras palavras, o mapa mostra as várias manifestações vibratórias que incluem a expressão do indivíduo neste plano da criação, todas elas seguindo um padrão específico de ordem que o mapa simboliza. Em termos científicos, o mapa mostra o seu campo de energia ou aquilo a que os clarividentes chamam de aura. Uma perspectiva espiritual. Para se ter a perspectiva mais elevada possível nos nossos esforços para compreender os elementos, seria útil nos reportarmos aos escritos de 2 dos maiores mestres espirituais da Índia, com os quais o Dr. Stone teve contacto pessoal, que escreveram longamente sobre os elementos. O Maharaja Charan Singh escreve: tudo o que vemos com os olhos físicos é formado por um ou mais dos 5 elementos, a saber, terra, água, ar, fogo e éter. E todos estes 5 elementos são inimigos entre si, mas com a ajuda da alma, ou por causa da alma, todos eles estão contidos e são ativos no corpo humano, cada um manifestando-se de acordo com os seus próprios karmas. Nessa proporção, mas todos os 5 elementos são ativos, em maior ou menor grau, em cada corpo humano. Ele prossegue dizendo que quando a alma deixa o corpo e esta criação, os elementos se dissociam e voltam para as suas fontes. Pode-se deduzir porque na astrologia o signo onde o Sol se encontra é tão importante como uma vez que ele revela a sintonia mais básica da alma, conforme ela se manifesta neste plano de criação. É similar àquilo que o clarividente Edgar Cayce chamou de personalidade da alma. O Maharaja Sawa Singh
Escreve que não só o corpo, mas também a mente nasce da essência mais subtil dos 5 elementos. Nos seus livros, ele correlaciona os elementos com os chakras inferiores, os centros de energia existentes no corpo e tendo várias qualidades que precisam ser vencidas para que possa haver progresso espiritual. O ar com a cobiça, a água com a paixão, o fogo com a cólera e a terra com a fixação. Uma escritora e clarividente inglesa, Joanne Cook, escreveu um livro chamado Wisdom in the Stars, no qual expressa igualmente as lições dos elementos que a alma precisa aprender para evoluir. As pessoas do fogo precisam aprender o amor, as pessoas da água, a paz, as pessoas de ar, a fraternidade e as pessoas da terra, o serviço. Os 4 elementos também são a explicação para muita da doutrina oculta tradicional, como pode ser claramente visto quando os elementos são correlacionados com os vários corpos súbteis ou campos interpenetrantes de energia, tão frequentemente citados. O Dr. Raynor Johnson, autor de muitos livros excelentes na área da parapsicologia, tais como The Imprisoned Splendor e The Spiritual Path. Além de ser também cientista de reputação internacional, descreve sucintamente a natureza destes campos mais subtis, secando a realidade central. Há muitos veículos ou corpos ou instrumentos, camadas de consciência que permitem que o indivíduo estabeleça relacionamento com muitos mundos ou dimensões de vida com as quais esses veículos estão relacionados. Os elementos são as forças vitalizantes de cada um desses corpos. A água está relacionada com o corpo emocional ou astral, um tipo de consciência dominada por anseios intensos, reações de sentimentos e desejos imperiosos. O elemento ar está relacionado com o corpo mental ou casual e representa um tipo de consciência sintonizada com os padrões de pensamentos abstratos da mente universal. O elemento terra simboliza o corpo físico e a afinação com o mundo das formas físicas e materiais. O elemento fogo está relacionado com o corpo etérico ou vital, que atua como um transformador das energias do ar e da água, a fim de ajudar a sustentar as funções do corpo físico. O corpo vital está estreitamente relacionado com o corpo físico e é a mesma coisa que o duplo etérico, tão comumente citado nas investigações dos parapsicólogos. O facto de os elementos representam tipos específicos de consciência e de percepção, e conforme a citação do Dr. Raynor Johnson, de que revelam capacidade para experimentar certas dimensões de existência e para se colocar em sintonia com campos de experiência da vida específicos, têm ramificações importantes que posteriormente serão tratadas com mais detalhe neste livro. Primeiro, porém, examinaremos minuciosamente os elementos para podermos obter uma avaliação mais profunda daquilo que eles representam.